Vamos então, gente, começar nossa próxima apresentação com a Jaqueline Garcia. Ela é advogada com MBA para franquias em gestão estratégica e inovação pela HSM Educação. É pós-graduada também, é professora do IAG, sócia da sua rede de consultoria e planejamento especializada em negócios e franchising e gerente de expansão da Astral Saúde Ambiental. E ela vai abordar o tema como planejar a compra da sua franquia. Boa tarde. Vamos falar rápido, porque senão, se fosse ler o currículo todo, ia demorar muito tempo, né? E aí a gente pula e vamos falar sobre como planejar a compra de uma franquia. Por que é importante a gente pensar nisso, né? Porque a gente, quando compra uma franquia, a gente não está comprando um vestido que desistiu, pode ir lá e devolver. Então, a gente precisa planejar muito o que a gente vai fazer, não só pela franquia que a gente vai escolher, mas também pelo nosso perfil. Então, a gente precisa também fazer um autodiagnóstico, saber o que a gente... Qual é o nosso perfil para saber o que a gente vai escolher e fazer uma compra mais assertiva. Então, a ideia é que a gente passe esses próximos 50 minutos só conversando sobre essa compra. Então, quem quiser, tiver alguma dúvida, pode me interromper e falar. Eu só vou pedir sempre que seja objetivo para a gente poder dar a oportunidade para todo mundo falar e também de eu terminar de fazer a apresentação que é proposta nesses 50 minutos, tá? Então, primeira coisa que a gente precisa saber é, primeiro, o que é o sistema de franchise, o que é a franquia, aonde que eu vou me enquadrar. Isso é a primeira coisa que a gente precisa fazer para planejar, saber o que é, saber como é que é o funcionamento e também como que funciona a franquia que eu vou escolher, aonde eu vou localizar essas franquias e qual é o meu perfil. Então, eu tenho o perfil que é mais operacional, é mais comercial, como que eu vou me identificar e o que eu vou fazer para poder saber. Outra coisa também que eu preciso ter claro é saber quanto eu quero ganhar com esse investimento. Porque eu não posso comprar uma coisa sem saber, precisa comparar. Quanto que eu quero ganhar, qual é a capacidade, não que nenhum franqueador vai te dizer de forma certa que você vai investir 1.000 e vai ganhar 10.000. Não é isso. Mas pelo menos saber quanto que eu pretendo recuperar. Por quê? Porque tem modelos de franquias distintos. A gente tem um monte de modelo de micro franquia que a proposta é um investimento menor e uma rentabilidade compatível com o investimento. Então, eu estou disposto a ter aquela rentabilidade ou eu prefiro investir um pouco mais e ter uma rentabilidade maior? Conhecer quais são os números. E quem estava aqui ouviu o Edilson falar bastante de número, né? E outra coisa também é saber, eu estou preparado para isso? Estou preparado para virar um empresário? Porque é muito comum a gente ficar naquela ilusão de que eu vou virar empresário, vou tirar férias, vou para a praia, vou para a serra, vou viajar e a empresa vai caminhar sozinho. Isso até acontece, mas não é de uma hora para outra. E quem está começando, principalmente um franqueado, vai ter muito trabalho até que o negócio comece a retornar. Então, vou só fazer uma observação, tá? Só eu que posso ficar sem máscara aqui dentro, tá? Vocês precisam permanecer. E eu estou bem distante de vocês, não é isso? Então, só essa observação. Agora, vamos voltar. Outra coisa que a gente precisa também ainda é identificar o que eu preciso melhorar no meu perfil, no meu conhecimento, para que eu vire um empresário, vire um franqueado. Então, eu preciso investir mais no quê? Isso é importante a gente saber, para saber como que a gente vai escolher a franquia que está adequada ao nosso perfil. Então, é isso que a gente vai abordar aqui, tá? Eu gosto de colocar, não sei se vocês já assistiram outro, mas primeiro, assim, o que é o franchise? Como é que ele funciona na prática? Então, a gente tem uma pessoa ali, ó, esqueci. Ó, eu não vou apontar não, porque eu já não sei mais apontar e o rapaz acabou de me ensinar, tá? Mas desse lado daqui, ó, o negócio estruturado é o franqueador. Não tem problema não.
O franqueador, ele quem é? É a pessoa que desenvolve o modelo de negócio, ele tem a propriedade da marca, ele tem todo o know-how, toda a experiência que ele vai passar para quem está investindo, que é o franqueado. E o franqueado vai ser também um empreendedor que vai investir e reinvestir constantemente, seguindo o padrão que o franqueado determinou. Então, precisamos ficar atento que o franqueado não pode criar nenhuma metodologia, nenhum produto novo, nenhum serviço sem o de acordo do franqueador. E para isso, né, o franqueado, ele paga, ele remunera o conhecimento do franqueador, toda a experiência que ele está transmitindo. Então, esse é só um gráfico para a gente ilustrar. E aqui tem mais características de franqueador. Claro que assim, eu fiz um resumo, mas tem muito mais coisa. Mas para vocês, quando forem pesquisar, saber mais ou menos o que vocês vão encontrar, né? E claro que assim, pode aprofundar. Hoje tem bastante literatura gratuita. A gente tem livros ali na lateral distribuído gratuitamente. Tem várias formas hoje da gente buscar conhecimento sobre o franqueador. E sobre o sistema como um todo, né? Antigamente era mais difícil, mas hoje é fácil. Então, o franqueador, o que ele faz? Além dele desenvolver um modelo, ele vai também selecionar o franqueado que vai operar a rede dele. Ele que vai ter todo o trabalho de desenvolver e de tornar o negócio atrativo e multiplicável, escalonável. Ele tem que saber desenvolver isso para crescer e fazer a rede dele funcionar. Com isso, o que ele tem de vantagem? Ele tem de vantagem que a marca se torna conhecida, ele consegue manter controle sobre o que está sendo feito com a marca dele e todo mundo acaba ganhando em escala, o franqueador e o franqueado. Isso também, aproveitando, tem um mito, né, que fala que o franqueador cresce com o dinheiro dos outros, que é realmente um mito, porque até o franqueador crescer, ele investe muito também, né? Não é só o franqueado que investe. Agora, já o franqueado, quem é? O franqueado é quem está adquirindo toda a experiência, todo aquele know-how de mercado e que vai trabalhar isso de forma, do mesmo padrão no território que ele selecionou. Ele vai multiplicar, vai pegar aquele DNA e vai levar para o território dele. E o franqueado vai trabalhar muito, mas o franqueado que vai escolher o modelo que ele quer. Então, vocês precisam ter esse cuidado na hora que vocês forem escolher, de escolher bem e saber o que está de acordo com vocês ou não, com conhecimento, com o dinheiro investido, com quanto espera receber. E aí eu tenho aqui, eu não vou ficar lendo, mas é uma definição de franchise mesmo, porque eu falei que vocês precisam entender sobre isso para poder fazer uma melhor compra, que é justamente a venda de um know-how, de uma experiência já adquirida, associada com uma marca já existente, para você funcionar em outro território. O que, basicamente, a lei diz, né? Que a franquia você tem padrão e relacionamento, porque tem que funcionar igual, porque senão descaracteriza. Né? Tem que ter a experiência para poder comercializar, então é um item importante. Quando vocês buscarem e o franqueador não tiver experiência no negócio, existir há pouco tempo, ou não tiver unidade, é um ponto de atenção. Porque se a lei fala que o sistema de franquia é você multiplicar o seu know-how, que é exatamente o seu conhecimento, então o franqueador precisa existir. Então, tomem cuidado, fiquem atentos com o franqueador que não tem experiência no que está comercializando. Isso é um item bem importante. Outra coisa também que é importante é vocês saberem se aquela empresa que vocês estão querendo adquirir, se ela tem um plano de expansão. Por que é importante saber se ela tem um plano de expansão ou não? Porque vamos supor que eu queira abrir, sei lá, e pior, sem óculos eu não vou enxergar, né? Fale aí uma marca aí com vocês. O Vitor é pessoa física.
Ah, não sei. Tem aqui uma. Do Dudu. Vamos supor que eu queira comprar uma unidade deles, né? Aonde é que fica? Na Penha. E eu estou lá em Niterói. Será que Niterói está no plano de expansão deles? Será que comporta? Por que o franqueador tem que ter um plano de expansão? Para saber se ele vai ter capacidade de fazer entrega de treinamento, de suporte, de know-how. Bem que Penha em Niterói fica pertinho, né? Mas vamos supor que eu morasse lá no Tocantins, em Palmas. Será que a capacidade de dar suporte é o mesmo? Então, isso é bom. São coisas que a gente precisa perguntar ao franqueador, para saber se a minha região, onde eu quero abrir, está compatível com o plano de expansão dele. Porque, às vezes, a gente cria uma expectativa de querer muito o negócio e não faz parte da expansão da franqueadora. Então, se você já tiver um local determinado, já pergunta diretamente para o franqueador se aquele local está no plano de expansão dele. Outra coisa também é o modelo de sucesso que ele tem. Então, você vê que assim, as 4 coisas que eu coloquei aqui como importantes são coisas que só quem já existe vai conseguir passar para vocês. Um modelo que funciona adequadamente, um plano de expansão sabendo onde você vai funcionar. E aí a gente sabe de inúmeras histórias de redes que não conseguiram expandir ou cresceram muito e depois encolheram justamente porque não tinha um plano de expansão adequado e aí não consegue dar o suporte que o franqueado precisa para tocar o negócio sozinho. Então, fique atento a isso e a experiência, óbvio, que precisa ter, né? Até aqui está tudo bem? Alguém quer perguntar alguma coisa? Pode perguntar, não precisa esperar o final não, tá? Outra coisa que a gente precisa ter também em mente é que tipo de franquia eu quero ter. Porque existem modalidades diferentes, né? Tem a franquia que só tem um produto, que aí você sabe que só vai trabalhar com aquele segmento. Você tem um modelo de franquia que é master franqueado, que ao mesmo tempo ele é um franqueado e um franqueador, desenvolvedor de um território. Onde você vai se enquadrar? Se for nessa modalidade de master, você tem que saber qual é o plano de expansão, para onde você vai expandir e qual a capacidade, quantas unidades você tem que ter. O desenvolvedor de área, você precisa saber em quanto tempo, quantas unidades você vai ter. Porque isso acontece também. Às vezes uma marca nova da região do norte para uma determinada pessoa, o franqueado. E ele tem ali que durante X anos abrir X unidades. Então, é isso que você está comprando ou você está comprando um modelo que você vai abrir uma só e se precisar expandir, você vai ter tempo para fazer isso. Outra coisa que a gente precisa também entender são os modelos de franquia que funcionam dentro de outros negócios. Então, a gente tem isso muito... era muito comum em cafeteria, livraria com cafeteria. E hoje a gente já tem isso de várias coisas. A gente consegue encontrar lá aquelas estantes, que agora não é gôndola, fugiu o nome lá, que você tem de produtos de, sei lá, Havaiana. E dentro de uma farmácia que também é franquia, por exemplo. Ou você tem lá aqueles freezers lá de bebidas diferentes. Então, isso são negócios que funcionam dentro de outros negócios. O que eu preciso saber? Como é que vai ser essa negociação? Se vai ser uma negociação única, que são 2 modelos, se eu negocio com 2 franqueadores. Preciso entender qual é essa lógica antes da gente entrar nesse negócio, né? E também existem franquias associativas, que você pode se associar a um grupo, normalmente aqueles investimentos maiores, onde... Vem para cá, Rogerinho, fica aqui, ó. Ele ontem falou, hoje está aqui, o Caruso está aí também. Ah, eu sem óculos, sem enxergar, te vi, tá vendo? E isso também é uma coisa que a gente precisa tentar para saber qual é o modelo de franquia que eu vou me inserir, onde eu vou fazer parte, e se eu tenho essa capacidade toda ou não, ou se eu preciso desenvolver alguma habilidade específica em mim.
porque às vezes a gente precisa. E a última lá que eu já ia deixar de falar, que é a franquia de conversão. Franquia de conversão nada mais é de um modelo de negócio que já existe, e isso a gente viu muito movimento com as farmácias de bairro que de uma hora para outra viravam, não de uma hora para outra, que tudo planejado, óbvio, né, mas viravam uma grande rede. E aí a gente perdia. Isso acontece em vários segmentos, né? Atualmente tem acontecido muito com ótica, tem negócios que são assim, que eles já são formatados para poder absorver também o mesmo segmento existente, mas com a padronização, com a metodologia daquele franqueador que está ali. Outra coisa também que a gente precisa ficar atento é o que o franqueado tem que entender que ele vai fazer. Porque às vezes a gente acha, a gente não mais, né, que está todo mundo aqui em busca de conhecimento, mas por falta de conhecimento, às vezes, a pessoa pode achar que comprou uma franquia, comprou a fórmula do sucesso e que vai ganhar dinheiro à beça e que está tudo tranquilo. E mesmo sendo de uma marca muito conhecida, tradicional, isso não vai acontecer. Porque o franqueado, ele precisa desenvolver o território dele. Ele precisa desenvolver, ou contratar alguém que faça, né, desenvolva toda a gestão do negócio. Lidar com gestões de pessoas, com o marketing, que normalmente é determinado pela franqueadora ou precisa da aprovação dele. Você acaba virando um empresário e assumindo todo o risco do negócio. E, mesmo sendo franquia, não vai funcionar sozinho se a gente não tiver um empenho, não entender o nosso papel ali e desenvolver o território que a gente vai atuar. Então, não é para desanimar, mas a gente vai trabalhar. Qual a vantagem, né, que eu nem coloquei aqui? É que as pesquisas mostram, e a ABF faz muita pesquisa com o Sebrae, inclusive, que no sistema de franchise, o número de empresas, né, que sobrevivem lá naquele primeiro momento, o primeiro ano e o segundo ano, que são os mais críticos, o sistema de franchise, ele só não, né? 96% sobrevivem, só 4% não sobrevivem. Então, quando você compara isso com 49% de um negócio independente, tem muito mais segurança, justamente por quê? Porque você está se associando a uma marca que já tem experiência no mercado e que vai te dar suporte. Por isso é importante investigar o franqueador. É importante a gente ir lá não só ver qual é o valor do investimento, mas o suporte que a gente vai receber do franqueador. Isso é muito importante de fazer. E outra coisa também, que muitos não fazem, mas é recomendável, porque vocês sabem que a história tem 3 lados, né? Então, é muito importante vocês conversarem com franqueados que já estão na rede, para saber como que ele funciona, como o franqueador funciona de fato, porque ele já está ali no dia a dia. Então, se você tem alguma dúvida, o franqueador te passou, fala também com um franqueado que já está ali na operação, para saber se onde você está entrando. Isso é muito bom, conversar com quem já está fazendo, quem já faz parte da rede, né? Você, como franqueado, tem a facilidade de ter aquele contrato de concessão para a utilização da marca, do know-how. Então, isso vai trazer para vocês, exatamente o que eu falei da pesquisa, vai trazer para vocês mais suporte, porque os erros que uma empresa comete no início, quando ela está começando sozinha, você já não vai mais cometer, porque o franqueador já tem experiência para te orientar como fazer. Uma coisa que também é um problema, às vezes, grande, são os fornecedores. Quando você já está numa rede, você já sabe quais são os fornecedores homologados. E aqueles fornecedores estão ali por quê? Por qualidade, por preço, por garantia de entrega, de não deixar a rede na mão. Então, isso é muito importante você fazer. E você também vai ter todo o suporte que a gente já falou, de um franqueador que já está funcionando, né? Já existe, já sabe, e vai te orientar como você vai ficar melhor ali. E você vai contribuir
para o aperfeiçoamento da rede. Então, quando eu falei que vocês tudo iriam precisar de uma autorização do franqueador, quando tiver alguma coisa para contribuir, vocês também vão apresentar primeiro para eles e vocês podem ou não ter a ideia aprovada. E muitas, quando fazem sentido, são incorporadas às redes. A gente tem exemplos de redes, né? O próprio McDonald's, né, Rogerinho? O Big Mac foi criado por um franqueado, não foi pelo franqueador. Mas claro que vocês não podem sair criando coisa, botando e depois pedir autorização, não, porque vocês estão dentro de uma rede e isso pode ser penalizado. Outra coisa que é importante para vocês, né? Na hora de vocês fazerem a busca por franquia, é importante vocês entenderem que existem alguns negócios similares e que não são franquias. Então, é bom ficar atento. É muito fácil, é muito comum a gente encontrar empresa que faz licenciamento e não franquia. E qual a diferença? São legislações diferentes. E é a cobertura que você vai ter do judiciário caso tenha problema. E a outra coisa também é representação comercial. Tem empresas que trabalham mais com representação comercial e se intitulam franquia. Também não pode, que não possa. Se você for um representante, você tem que ter um registro no Conselho Regional de Representante Comercial. E tem que seguir todo aquele protocolo. E também concessões comerciais. Isso também tem outra legislação. E é aquela concessão com prazo determinado, tem tudo, é muito parecido, mas não é franquia. Franquia tem a lei própria, que tem o que regulamenta. E aí é bom vocês ficarem atentos, porque às vezes você encontra no mercado empresas assim, tá? Quando vocês encontrarem o franqueador, são 3 documentos que são comuns e obrigatórios pela lei que vocês vão ter que receber. A circular de oferta de franquia, que é um documento que vocês vão receber com toda a regra do jogo daquela marca, e vocês ficam com ele em posse deles durante 10 dias, mas não é para ficar 10 dias lá e depois ir lá assinar, não. São 10 dias para vocês estudarem e ver tudo que a marca, aquela rede está propondo. E analisar se isso está de acordo com você ou não. O pré-contrato pode ser que vocês não encontrem em todas as franquias que vocês visitarem. Mas o pré-contrato, ele é um documento que ele é feito ainda na pessoa física, o franqueador e uma pessoa física, e ele dá uma garantia para quem está comprando, de que aquele território é dele, do franqueado, e dá tempo para ele ir buscar um ponto comercial, se for o caso, encontrar uma equipe para trabalhar, se for o caso, fazer os treinamentos, legalizar, fazer toda a formalização da empresa dele e, quando tiver pertinho de inaugurar, assinar o contrato de franquia. Por que isso é facultativo? Vocês lembram que eu falei aqui da franquia de conversão? Então, você já tem um negócio que já está funcionando, que já tem um CNPJ, já está no KNAI de acordo com o negócio que vai ser franqueado. Pode ser que isso pule, não precisa do pré-contrato, porque você já está até funcionando. Vai só fazer a padronização para a marca, aí vai direto para o contrato de franquias. E tem algumas redes que preferem só ter um termo de compromisso e a circular de oferta e esperar que vocês se formalizem para assinar o contrato de franquia direto. Mas, dentro daquilo que eu falei antes, representante comercial, licenciamento e concessão, franquia é o único que você tem esses documentos para você ler previamente. E aí, depois que vocês passarem pelo período de 10 dias, que já leu toda a documentação, porque tanto o pré-contrato quanto o contrato são anexados à COF, aí vocês assinam o contrato, faz pagamento da taxa, faz tudo. Normalmente, na entrega da circular, vocês assinam um termo de recebimento da circular, onde tem tudo isso junto, tá? Aí aqui, coisas importantes para a gente verificar no franqueador, se a marca, eu botei a minha marca para ilustrar, que aí eu não falo de ninguém, né? Se tem a marca registrada,
porque para ser franqueador, a marca precisa estar registrada no INPI, que é Instituto Nacional de Propriedade Intelectual, balanços e demonstrações financeiras da franqueadora. Isso é um item que às vezes causa uma confusão, porque é da franqueadora, da empresa que está comercializando, não da empresa que tem a mesma atividade, a não ser que esteja no mesmo contrato social. Tem que apresentar para vocês saberem as informações financeiras antes de vocês investirem. Mas eu chamo a atenção que, apesar de ser um item obrigatório por lei, vocês precisam fazer a viabilidade financeira de vocês quando forem comprar. Pegar as informações só para saber se realmente existe a empresa, porque a gente sabe que no papel tudo é permitido, e fazer uma análise de quanto dinheiro você tem, de quanto você vai ter que faturar para chegar lá na estimativa que o franqueador te passar. Qual é o modelo de negócio que vocês vão adquirir, porque um franqueador pode ter mais de um modelo de negócio, então é importante vocês conhecerem esse modelo. E o plano de expansão, que eu já falei, também é importante saber. Saber para onde o franqueador vai, porque para saber se você está dentro. Porque senão, se você não souber, pode ser que você não tenha suporte ou não tenha produto, não seja atendido de forma adequada, né? E aí, escolher uma franquia adequada com o perfil é individual. Então, cada um vai ter que fazer a sua autoanálise para saber se você se enquadra ou não naquele negócio, porque o que pode ser bom para mim pode não ser bom para vocês. Então, a gente precisa conhecer todas as opções e saber onde mais eu vou me enquadrar, né? E aí, é muito comum as pessoas perguntarem o que mais dá dinheiro, né? Isso é muito comum. O que está funcionando? E vai funcionar tudo. Mas tem que ver o que está de acordo com você. Quer falar? Você fez assim ou não? Ah, não, tá. O que está de acordo com você, o que está de acordo com o território onde você vai ocupar. Se o público-alvo do negócio está de acordo com o público-alvo da onde você vai instalar a sua unidade. Então, vocês precisam fazer essa análise, não só de vocês, mas também de quanto vai ser o investimento que vocês estão dispostos a fazer, de tempo, de tudo. E imagina, abrir uma loja no shopping. O shopping funciona 7 dias na semana. E todo dia, até 10 horas da noite. Eu estou disposto a fazer isso, a ter uma unidade e ficar direto? Não que quando a gente vira empresário, sábado e domingo, seja aquela coisa marcada que a gente não faça nada, não é isso. Mas, estando dentro de um shopping, obrigatoriamente, vai ter que abrir. Todos os dias, até 10 horas da noite, a maioria do shopping center. É isso que eu estou disposto a fazer? Quero ter uma padaria para 6 horas da manhã, o pão está pronto? Dá dinheiro, mas é isso que eu quero? Então, precisa fazer essa análise mesmo do negócio, planejar tudo isso para saber se dá. Outra coisa também, tem o recurso financeiro suficiente para comprar a franquia? Vou precisar de um sócio, vou precisar de um financiamento? O que falta para o meu negócio funcionar, para o investimento? Porque... E ainda tem mais ainda de recurso financeiro, né? O meu franqueador aceita financiamento? Tem empresa que não aceita. Tem franqueador que, para você fazer parte da rede, tem que ter o dinheiro todo. Não pode ter emprestado, ainda precisa ter capital de giro. Se não está isso, vocês anotem. Não pode faltar o capital de giro, que é aquele dinheiro que você vai ter até o negócio começar a retornar para a segurança, para pagamento de folha, pagamento de aluguel. São essas informações que a gente precisa colocar lá no todo o sistema, né? Outra coisa também que a gente precisa pensar é quanto tempo eu tenho disponível para me dedicar ao negócio. Eu posso ter um negócio e continuar trabalhando? Tenho meu emprego, continuar com ele, ter mais um negócio?
Isso é permitido? Tem que ver lá na circular se o franqueador permite. Ou vou ter que sair do meu emprego para me dedicar a um novo negócio? Eu posso investir e deixar outra pessoa tomando conta? Precisamos perguntar tudo isso e fazer essa análise antes, né? E aí eu trouxe também aqui umas características de empreendedores. Isso vocês encontram com um monte de detalhe no site do Sebrae, no Google tem alguma coisa também, que são características que o empreendedor tem, né? Que é justamente essas aqui: busca de oportunidade, ter iniciativa, não ficar esperando as coisas acontecerem, cair do céu. Abri minha loja e estou aqui esperando o cliente aparecer, né? E não aviso para ninguém que eu tenho um negócio ali. Não faço uma comunicação, não aviso os amigos, não aviso para os meus parentes e fico lá, né? Não busco uma parceria para se tornar mais efetivo. Então, tem que analisar também tudo que está relacionado à busca de oportunidade e à iniciativa. Saber a diferença de persistência e teimosia, porque às vezes eu estou errando, estou fazendo uma coisa errada, mas é teimosia mesmo, não é persistência. Persistência é você insistir fazendo de formas diferentes, buscando um meio de fazer aquilo acontecer. Correr risco calculado, não é fazer sem pensar, ter sempre em mente que pode dar errado, e se der errado, o que é que eu vou fazer? Tem que ter o plano B, C e D. Qual é o outro ali? Busca de qualidade e eficiência, porque a gente precisa entregar um produto ou um serviço com qualidade, tem que ser eficiente, não pode deixar de ser para não ter retrabalho. Busca de informações, né, e trazendo isso para a franquia, eu preciso ter as informações locais, preciso conhecer, não preciso... O franqueador não vai me dar a fórmula mágica e me dar tudo. Eu também preciso fazer o meu dever de casa e buscar informações, porque às vezes a gente tem uma legislação específica no município ou no estado que é diferente de outro, e aí eu estou num estado diferente do franqueador ou no município e eu não fico sabendo porque eu não busquei. Então, precisamos fazer isso. Ser comprometido com o negócio e com o resultado, ser comprometido com nós mesmos, isso é importante, e planejar e monitorar, porque não adianta não mensurar o que a gente estabeleceu de meta. Então, precisa, de vez em quando, fazer, criar uma rotina de fazer sempre, ou pelo menos uma vez no mês olhar para ver se está tudo certo. Por quê? Porque tem chance de corrigir a reta e fazer as coisas de outra maneira. Se deixar para fazer lá, minha meta é 30 de dezembro emagrecer 10 quilos. Eu não fiz dieta, não me pesei, qual é o meu indicador? Nenhum. Como é que eu vou monitorar e saber? E quando chega lá em 30 de dezembro eu continuei com o mesmo peso, não foi efetivo e causa uma frustração. Então isso também a gente faz nos negócios. Vamos colocar tudo lá para verificar se está fluindo, né? Estabelecimento de metas é importante, a gente precisa saber, e aí lá no primeiro slide que eu perguntei quanto você quer ganhar, isso é importante saber, né? Quanto eu quero ganhar, qual é a meta com o negócio, quando que eu vou chegar nessa meta, né? Utilizar a rede de contato, network, isso é muito importante, a gente conhece várias pessoas, e às vezes a gente consegue auxílio de alguém da nossa rede para divulgar nosso produto, nosso serviço, apresentar a gente para alguém que possa ajudar. Isso é importante. Ter independência e autoconfiança. Então, essas são as características que foram mapeadas pelo PNUD como características de empreendedores de sucesso. E é importante a gente saber disso antes de virar um empresário, porque depois que a gente tem lá o CNPJ, até para fechar é difícil. Então, a gente precisa minimizar as chances de dar errado. Ela já levantou lá? Ah, tá. Então, outra coisa que a gente precisa também,
né? E aí agora são dicas para a gente poder ir finalizando, fazer essa análise antes de investir o dinheiro, né? Eu tenho esse dinheiro para investir. Antes de eu investir, vamos fazer um plano de ação, fazer lá um plano de negócio para saber quanto é que dá, pelo menos minimizar, comparar com o que isso está dando. Vale mais a pena colocar na poupança? A poupança hoje não rende nada, né? Bota num tesouro direto, vou ter menos trabalho, o dinheiro está lá rendendo, eu não vou precisar trabalhar, e ele vai estar rendendo, perdendo ou ganhando, posso investir em bolsa. Tem que comparar. Por quê? Investir no negócio vai precisar trabalhar no negócio. Então, não tem negócio que você não trabalhe. Você vai precisar trabalhar. Pode até não ser um operacional, mas precisa trabalhar a gestão. Então, tem que ficar atento. Outra coisa que a gente precisa analisar é se eu tenho todas as habilidades necessárias para aquele negócio. Porque aí eu já sei qual é o negócio, eu posso saber, eu tenho essa habilidade, o que eu preciso desenvolver? Onde que eu consigo informação para o desenvolvimento? O franqueador vai me dar, eu vou buscar no mercado, vou buscar alguém que complemente, preciso entender tudo isso antes de fazer. E outra coisa também que é importante é a gente entender se o franchise é um bom negócio para a gente. Porque pode ser que não seja, pode ser que eu seja empreendedor demais, que eu não vá seguir regra e que é melhor desenvolver um negócio meu, criar minha marca e seguir meu caminho próprio. E quem sabe virar um franqueador no futuro. Mas preciso me conhecer, isso é individual, né? Outra coisa que é importante é quanto tempo você tem de dinheiro para você se sustentar sem precisar que o negócio retorne. Porque às vezes a gente, e vocês devem ter visto aí na feira, o prazo de retorno nunca é imediato, né? Então, durante todo aquele tempo, eu tenho de onde tirar recurso para me sustentar? Tenho como sustentar o negócio, que é o capital de giro que a gente falou antes de investir tudo? Porque depois que começou, como vai ser para desfazer? Aí vai ter que pensar muito antes de investir, né? Trabalhar, entender um pouco de gestão e trabalhar muito. Isso é tudo que a gente precisa lembrar que vai precisar, né? Conhecer mais o franqueador e também os franqueados para você poder seguir modelo. E isso a gente encontra redes franqueados que são referências para o franqueador. Algumas redes têm franqueado, inclusive, maior que o franqueador de número de unidades. Então, são os multifranqueados. Teve palestra de multifranqueado dessa vez? Não lembro. Na última feira teve, né? Mas é importante saber, conhecer esse mundo para saber, porque às vezes você quer crescer muito, se o seu franqueador vai permitir. Fazer também uma análise, né? Criar uma estimativa de um DRE de vocês, para saber quanto vocês vão precisar faturar, aonde vocês vão buscar clientes para chegar naquele número lá, que é o teu ponto de equilíbrio. Né? Envolvimento da família, porque a gente precisa envolver o brasileiro, é muito isso, né? A família dá muito apoio, é muito junto, né? Quanto que a família está envolvida no negócio, porque precisa de apoio, se a família vai trabalhar junto ou não, né? Se vai ter. E quanto de estresse e pressão eu aguento, né? Porque quando a gente vira empresário, tem pressão de todos os lados, né? Pressão do franqueador, pressão do mercado, da concorrência, dos funcionários, da família, do governo, da pandemia, de tudo o que acontece inerente à nossa vontade, né? E ver se a gente está preparado para isso, mas o Brasil é um país empreendedor, né? E os documentos legais da franquia que a gente falou, aqui é só para detalhar mais que a gente precisa ver o prazo que tem, né, quanto tempo que dura o contrato da franquia que eu estou entrando, e não existe uma regra. Vocês vão encontrar franqueador com contrato de 3 anos, 4 anos, 5, 10,
Não existe uma regra para quanto é o prazo. Mas o que eu preciso observar nesse prazo, né? Se o meu negócio vai retornar durante esse prazo, eu ainda vou ter tempo de só lucrar. Você levantou o dedo, você quer perguntar? Não? Então, são coisas que a gente precisa pensar para poder fazer e estar bem preparado para isso. Obrigada. A outra coisa também, a decisão da franquia, ela tem que ser planejada, não pode ser por impulso. Então, eu decidi abrir uma franquia, por quê? O que me levou até o franqueador, até aquele negócio, né? E se você vai fazer um investimento com capital próprio ou não? Isso também é importante saber. E aí tem algumas outras perguntas que eu deixo de sugestão para vocês identificarem, né? Se você já tem um negócio ou se vai investir, se é a primeira vez, se vocês já pensaram em tudo, bem que se a gente for fazer uma análise de risco, ninguém vira empresário no Brasil, né? Mas assim, com o que vai ser mais fácil para mim, porque empreender é muita renúncia, muita luta, muito trabalho, mas dá muito certo, né? Olha como a gente está, numa semana de feriado prolongado, pós-pandemia, primeiro evento de negócio e a quantidade de gente que a gente está recebendo aqui no evento. Então, o Brasil realmente é um país empreendedor, né? Mas a gente tem que fazer a nossa autoanálise para saber o quanto adaptável nós somos às normas e padrões estabelecidos pelo franqueador. Isso a gente precisa entender, né, que a gente vai seguir um padrão que não foi criado por nós, né? O quanto eu estou disposto a isso, né? E outra coisa também, para quem nunca teve, né, experiência de atender o cliente, de trabalhar com o público, que é uma arte, né? É muito difícil a gente agradar todo mundo e trabalhar com o público, às vezes, é complicado, né? Mas você está disposto, você sabe, vai desenvolver essa habilidade, não vai. O franqueador já tem um script de atendimento que você vai seguir, já tem. Como que vai operar isso com vocês, né? E trabalhar com equipe, porque para alguns que nunca foram empresários, podem também ter trabalhado como funcionário e nunca ter sido líder. Como é gerenciar uma equipe? Como é você se recrutar, selecionar, treinar e demitir? Demitir é difícil, né? Não é uma coisa fácil também, mas como que eu vou lidar isso com o meu negócio? Já tem que começar a se preparar. Nem sempre o primeiro funcionário vai ficar com a gente até o fim, né? Então, precisa ver. Outra coisa também é ver com o franqueador como é a renovação. Se você também está preparado, tem que estar preparado para isso. E aqui não são documentos, são só perguntas, não sei porque eu botei documentos legais. Onde eu encontro a franquia, né? Além da feira que vocês estão. Vocês encontram no site da BF. Lá em cima tem o guia oficial das franquias, que vocês podem localizar. Pode ser que alguma franquia que vocês procurem não estejam lá, mas porque esse guia é um guia da Associação Brasileira de Franchise. Só estão lá os franqueadores que são associados. E a associação é facultativa. Então, pode ser que exista uma franquia muito boa que não seja associado. Mas é bom ficar de olho, porque a ABF, a gente tem um selo de excelência no franchise, que é dado pela rede de franquia, não é o franqueador que se dá. Então, ele precisa disponibilizar todos os franqueados e a empresa de pesquisa faz a pesquisa com os franqueados. Então, quem tem esse selo é um selo de excelência que a rede deu. Então, isso também é um bom termômetro para vocês analisarem, porque a gente tem o código de ética da ABF e tem um comitê
que analisa. Então, quando algum franqueado tem algum problema, passa por esse comitê e ela é afastada da associação também. E aqui eu vou deixar só os meus contatos, e ela já levantou a plaquinha para mim. Se alguém tiver alguma pergunta, a gente vai lá para fora, não é? Para não atrapalhar outra? A gente vai para lá, mas ainda dá tempo de perguntar alguma coisa aqui. Alguém quer perguntar alguma coisa? Espera aí que ela vai te levar o microfone. Obrigada. Explicasse melhor sobre a diferença entre o COF e o pré-contrato. Não, não tem diferença não. O pré-contrato ele tem que estar anexado na circular. A circular, ela vai conter toda a regra do jogo daquela franqueadora. Ela tem que colocar lá como que funciona o negócio, quais são as atividades desempenhadas pelo franqueado, quanto custa o desenvolvimento. O pré-contrato é um instrumento que ele é utilizado quando você ainda não é pessoa jurídica, você ainda é pessoa física. Então, vai fazer um CNPJ com um CPF. E ele vai ter um prazo no máximo de 90 dias, para dar tempo de você localizar o ponto, fazer treinamento, legalizar a sua empresa, para depois assinar o contrato de franquia definitivo. Ele é assinado junto com a circular? A circular, você não assina a circular, você recebe ela, assina um termo de confidencialidade, porque você vai receber para você analisar. Nesse momento, você vai assinar esse termo, se comprometendo a não divulgar as informações que estão ali contidas. Quando você termina o prazo de 10 dias e aí você quer realmente virar franqueada, aí você vai ver o que a rede usa. Se é um pré-contrato para aguardar você ter, ou se já vai direto para o contrato de franquia. Aí já há um envolvimento maior, né? Sim, sim. Inclusive com pagamentos. Aí quando você assina o pré-contrato ou contrato, em regra é o momento quando você paga. Tá? Obrigada. Tá, agora o que a lei não permite é você pagar nada antes dos 10 dias. Tá? Aqui. Quer que eu dê o meu? Boa tarde. Primeiramente, gostaria de parabenizá-la, né, pela palestra. Meu nome é Victor, eu sou executivo nacional de expansão do Grupo Joaninha. Atualmente, nós somos a maior rede de creches e escolas aqui do Rio de Janeiro. Nós iniciamos, ano passado, o nosso processo de expansão no modelo do franchise, né? Eu gostaria de ter duas perguntas, né? Nós viemos aqui à feira realmente para conhecer mais a ABF, né? Nós temos a pretensão de se associarmos ao modal. E eu gostaria de saber qual que é o processo para estar fazendo isso. Hoje está tudo online, né? Você vai entrar no link da ABF, quero ser um associado, vai deixar o seu telefone, o seu nome, e uma equipe vai fazer contato com você para pegar a documentação. Aí você paga uma taxa de análise de documentação, leva em média 45 dias e depois você entra para o cadastro e paga a mensalidade normal. Tá? Respondido? Obrigada. Mais alguém? Quer perguntar? Não. Não? Então, se ninguém tem mais nenhuma pergunta, a gente finaliza para o Caruso dar sequência aqui na programação da feira. Muito obrigada pela participação de todos. Vamos fazer um sorteio. Desculpa. Quem fez aniversário hoje? Melhor. Quem fez aniversário dia 15? Não, mas eu tenho o livro. Quem faz dia 15? Ninguém? Amanhã alguém? Você levantou a mão porque você faz 15 de quando? 15 de janeiro. Fala. Não sei. Ninguém fez aniversário em novembro? Pode. Oi? Eu? 15/11. Uhum. Você faz quando? 24 de novembro. Mais perto? Não, então é seu. Vem cá, retira. Você faz quando? Quê?
1º de novembro. Vale, Rogério, na regra? Ai, peraí, fazer conta. Então, peraí. Então, olha só. Pode vir você, 24, e você primeiro. Rogerinho, autógrafo ali. Dá um autógrafo para eles, por favor. Ele é autor dos livros, viu? Então, mas a gente dá autografada. Bom, Raíssa, quer esse? E você é? Edna. Simone, precisa fazer foto, não? Não. Então, obrigada. Obrigada, Jaqueline, pela sua apresentação.